Veja a importância da vitamina D, ela controla cerca de 5% dos nossos genes. Ela inibe genes causadores de doenças. Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu jornalista de confiança. O tema de hoje, vitamina D. Olha, é impressionante como esses vídeos sobre vitamina D repercutem e viralizam. E nós temos dois públicos, né? Tanto do público leigo como do público profissional da área da saúde. Aquele profissional da área da saúde que estuda a vitamina D, e eu vou perguntar para a minha convidada se vitamina D é vitamina D, que gostam, se apaixonam e ficam monitorando a vitamina D do seu paciente por todo o tempo ali. E tem aquele colega da área da saúde, não, vitamina D não tem importância. O meu papel como jornalista é sempre investigar, é sempre informar, é sempre trazer convidados que possam compartilhar esses estudos, essas informações, para que você que está nos assistindo, mesmo sendo profissional da área da saúde, desperte o interesse em você pesquisar mais. E você, meu amigo paciente que está aí, já tentou de tudo, né? Foi no primeiro médico, no segundo, no terceiro e não encontrou a sua solução. O que eu posso te dizer é não desista. Para eu salvar a vida da minha filha, eu procurei mais de centenas de médicos durante 8 anos. E depois veio a solução. Então, persista, insista, procure uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião. Graças a Deus temos a internet tem um lado bom que você tem acesso aí a centenas de informações e hoje com certeza esse podcast, essa entrevista vai poder te ajudar com mais informações. Eu vou entrevistar a doutora Karine Koller, que trabalha com o Dr. Cícero Coimbra do protocolo Coimbra, famoso no Brasil e fora do Brasil. E a gente vai entender com a doutora Karine que a formação básica dela é oftalmologia, mas é aquele médico na essência, né? Aqui a gente tem que ter uma especialização, ok? Ela foi para a área da oftalmologia, mas constantemente sempre está estudando e aberta a novas informações. Eu lembro de uma entrevista que eu fiz com o Dr. José de Felipe Júnior, ele falou, Fernando, o médico que não estuda constantemente, se atualiza constantemente, ele faz um desserviço ao seu paciente. Concorda com o Dr. José de Felipe? Absolutamente, com certeza, né? Primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar aqui com você e falar para o seu público um assunto tão importante. Concordo completamente, o médico tem que gostar de estudar, porque ele vai precisar fazer isso. Não é se formar e acabou, não, né? Não. Isso Não, é... porque o conhecimento, ainda mais com a internet agora, quando me formei, há 20 anos atrás, a cada 5 anos a gente perdia tudo, tamanho a velocidade das mudanças. Agora com a internet, artigos saem a cada 3 meses, no mínimo, então a gente precisa, se a gente quer estar atualizado, nem no livro a gente pode estudar apenas no O livro, quando é né? publicado, já está desatualizado, né? Exatamente, a gente tem que acompanhar os artigos ali que saem semanalmente, né? Agora, por que oftalmologia e por que vitamina D? Então, a oftalmologia, ela foi uma decisão, assim, no finalzinho da faculdade. Foi muito difícil para mim, na faculdade de medicina, ter que escolher uma especialidade. Eu gostava de várias coisas. E eu gostava de especialidades cirúrgicas, gostava de cirurgias mais delicadas, então eu me encantei com a cirurgia de catarata, gostava de neurologia, e oftalmo é um órgão sensorial, né? E fui fazer oftalmo, mas sempre sentia muita falta daquela enfermaria, da clínica médica. Então, paralelo, eu continuava trabalhando como clínica, tinha empregos na prefeitura como clínica, então eu estava sempre em contato com outras áreas, né?
E à medida que a gente vai ficando mais experiente na profissão, a gente vai percebendo, né, lacunas, né? Vai percebendo que guideline não é godline, né? Que nem sempre é, aquele medicamento que você é orientado a prescrever, ele vai trazer a solução e muitas vezes os efeitos adversos superam os problemas da doença em si, e aquilo foi gerando uma insatisfação, que a gente, como médico, a gente vai se frustrando, né? Vai se entristecendo, vai Isso alguns pesa muito na vida do médico, né? pesa Tem muito. médico que não liga muito para isso daí, mas É, aquele que tem a medicina na veia mesmo, né? Eu percebo que tem esse sofrimento, né? Eu quero ajudar mais, né? você quer fazer o melhor possível dentro daquilo que lhe compete e você não vê resultado, né? Não é nem. Você começa a se questionar, pelo menos, né? Será que, será que eu estou estudando o suficiente? Então, eu fiz várias especializações, mas várias mesmo. Os colegas até falavam: "Ô, Karine, para, vai trabalhar, vou." Estudando muito. É, e mas a gente fica se perguntando: é o suficiente? É o suficiente, né? E a vida vai nos trazendo situações, né? Seja no ente querido, seja com eh, problemas pessoais de enfrentamento, de doenças, de saúde, e que a gente. O médico também fica doente, né? Os familiares do médico também. Exatamente. E aí buscar, você vai buscar além da universidade, né? Você fez nutrologia também, né? Fiz nutrologia, Aí abriu mais a mente ainda. porque aqui no Brasil tinha que ter uma especialidade reconhecida, no caso a nutrologia, mas na verdade a minha formação começou com a medicina funcional, que veio lá, começou nos Estados Unidos com esse nome de medicina funcional, que é uma proposta ali, americana de tratar a causa das doenças e não somente remediar os sintomas, né? E aí você vai voltar para as ciências básicas para entender realmente o mecanismo de doença, uma coisa que no ensino médico foi deixado de lado, não se dá muita importância para essas cadeiras básicas, a bioquímica é complicado, e você só quer vestir o branco e ir lá aprender a tratar o paciente, aí te apresentam um protocolo de medicamentos e a atualização passa a ser qual é o medicamento que foi lançado Tudo naquele ano. protocolar, né? É, e estudando, né, a medicina funcional, você praticamente tem que fazer uma faculdade de medicina novamente, né? Porque você tem que voltar para essas ciências básicas para entender o mecanismo de doença, o que que aconteceu naquela molécula. Porque a gente não adoece por falta de remédio, né, Betete? A gente adoece, na verdade, por falta de nutrientes. É um conceito. Frase interessante essa, vou repetir. Nós não adoecemos por falta de remédio. Nós adoecemos por falta de nutrientes. Exato. Até o Dr. Léo Ribeiro tem uma frase, parece que é semelhante a essa, né? Toda doença tem uma base nutricional, né? Tem uma base nutricional, quer seja pela deficiência na ingesta, né? Ou porque às vezes a gente acha hoje que está se comendo bem, por melhor que seja a sua alimentação, pode comer orgânicos, mas o solo está empobrecido, né? Os agrotóxicos mataram o rizoma, que é o alimento daquela planta. Se o solo tem deficiência de magnésio, aquele alimento que cresce. Água ruim, conservantes, Uhum. estabilizantes nos alimentos, corantes, refrigerantes, ou seja, o Exato. mau hábito alimentar, né? Então, além do alimento, a qualidade do alimento na nossa era ser diferente dos nossos avós, né? Então, a gente tem que ter essa consciência de que a alimentação não vai dar tudo o que eu preciso, né? Não é uma questão comercial de venda de suplementos, é uma questão realista, da nossa realidade. Se eu quero ter saúde, eu não vou poder contar só com a dieta. Esse mundo moderno é a nossa realidade, né? Porque ou a gente tem essa deficiência de ingesta ou a gente tem algum polimorfismo genético
que dificulta a absorção de alguma vitamina, que já é bem conhecido no caso do Parkinson. No caso da vitamina D, mais ainda, né, que é a resistência à vitamina D. Bom, então já vamos aqui. Eu sei que você quer, hein? Fernando, faz as perguntas aí que nós temos mais dúvidas. Então vamos lá. Aproveitando a doutora Karine, que tem essa base da oftalmologia e uma das melhores especialistas e estudiosas em vitamina D, até porque trabalha junto com o doutor Cícero Coimbra, desse protocolo Coimbra. Então, uma pergunta bem objetiva. Saúde ocular e vitamina D. Qual que é essa integração? Qual que é a importância da vitamina D para os nossos olhos? Assim como para todo o nosso organismo, o olho faz parte do nosso corpo, né? Particularmente no caso da visão, a vitamina D parece ter uma importância adicional. Além de termos receptores de vitamina D em todas as células do nosso corpo, significa que ela é importante para todas as nossas células. No caso do olho, temos receptores e enzimas capazes de manter uma produção independente de vitamina D, para não depender daquela que vai chegar pela corrente sanguínea. Ah, que interessante. Isso aponta, né, sinaliza que talvez seja mais importante para a visão do que até para o restante de outros órgãos. Talvez por ser um órgão que está exposto, uma mucosa que está exposto ao meio ambiente, então em contato direto com agressores ambientais, ou pela importância desse órgão sensorial, né? Que o olho, já filogeneticamente, é atribuído como importante para a sobrevivência, né, da espécie, né? Porque através do olho eu consigo identificar o predador e preservar. Então, também pela importância do órgão sensorial em si. Então, já também foi descoberto que existe uma concentração maior de vitamina D na lágrima do que na própria corrente sanguínea. Coisa assim bem mais alta. Então, nas nossas lágrimas tem mais vitamina D proporcionalmente. Uma gota de lágrima tem mais vitamina D do que uma gota de sangue. Exatamente. Quer dizer, esse fato já mostra a importância. Também mostra que há uma importância, uma necessidade. Agora, doutora Karine, a gente vê na internet, quando se fala de qualidade da visão, né, eu uso óculos já há 40 anos, 50 anos, sei lá. Aí a gente vê exercícios, né? Olha, faça esse exercício que você vai parar de usar óculos. Sempre tem umas coisas bem diferentes na internet. Tem exercícios, inclusive, para você olhar para o sol com os olhos fechados, fazer movimentos, fisioterapia ocular. E a vitamina D, a gente sabe da importância do sol, né? Nessa questão de produção dentro do nosso organismo. Baseado nessa breve informação que eu te passei, quais são os cuidados que os nossos internautas devem ter com essas mensagens da internet, fisioterapia, olhar para o sol, já que o sol é quem vai ajudar meu corpo a produzir mais vitamina D? O que você pode falar? Chega muito tipo de paciente, sim? Chega. Excelente sua pergunta. Muito importante sua pergunta. Então, o papel do sol na produção da vitamina D, ele é na pele, né? Essa reação química de fotoisomerização, ela acontece na pele, porque é na pele que eu vou concentrar aquele substrato de hidrocolesterol, no qual o raio solar, o UVB, vai agir e essa reação de fotoisomerização vai produzir a provitamina D. Então, eu estou falando de pele, não estou falando da mucosa, da conjuntiva. Então, eu não preciso ficar com os olhos abertos, olhando para o sol, porque, inclusive, isso vai danificar a minha retina. Olhar para o sol, fazer fisioterapia ocular, movimentos, mesmo com os olhos fechados? Com os olhos fechados, não tem problema, tá? Com os olhos fechados, ok.
Mas não olhar diretamente para o sol com os olhos abertos, porque você pode provocar uma queimadura solar Mas na quando eu olho para o retina. sol de olho fechado, você percebe aquela claridade. Então, com o olho fechado, eu fico protegido, Sim, mesmo observando aquela sim, claridade ali. sim. E é bom fazer isso? Ajuda, Olha, atrapalha, muda alguma coisa? atrapalhar não atrapalha, né? O quanto vai ajudar, ainda os estudos não, Não são não trazem conclusivos. muitas informações, né? A gente sabe que existem exercícios ortópticos, né? Que são esses exercícios de movimentação ocular que ajudam em alguns casos, né? Mas mal não vai fazer. O importante é que não seja com os olhos abertos, olhar diretamente para a luz solar. Eu queria explorar um pouquinho mais essa questão da produção da vitamina D através do banho solar na nossa pele. Você falou de hidrocolesterol. Isso. Qual que é o impacto de quem usa estatinas, né? Pessoa que tem um problema cardíaco e aí está usando a estatina, na produção de vitamina D? A pessoa também tem que se preocupar com isso daí? Opa! Daqui a pouquinho esse conteúdo volta, mas eu tenho um recado importante para você. Você toma suplemento? Você sabe tomar o suplemento? Tem suplemento que você tem que tomar em jejum. Tem suplemento que você deve tomar com o estômago cheio, como a minha avó falava, com a barriga cheia. Tem suplemento que ele vai ser melhor absorvido se você teve ali uma alimentação mais gordurosa. E tem suplemento que vai ser melhor absorvido se você estiver tomando mais líquidos. E se você toma um suplemento e deixa de tomar água, ou se você toma um suplemento e toma muita água, vai ter um efeito aí, às vezes, não satisfatório. E eu percebi isso nesses 30 anos de entrevistas com profissionais da área da saúde. Eu percebi que a maioria deles falam sempre em 20 suplementos. É um trabalho árduo que eu estou fazendo aqui até agora com o apoio da minha equipe, dos meus colaboradores. Nós selecionamos esses 20 suplementos. E a gente vai liberar todo esse conteúdo, a gente está finalizando aqui, a gente vai liberar no e-book extremamente prático. Você vai poder ler esse conteúdo aí no seu computador, no seu WhatsApp, no seu celular. Então, fique atento. Em breve eu libero esse e-book aí com esses 30 anos de jornalismo, selecionando 20 suplementos que a maioria dos profissionais de saúde sempre recomendam. Ou não chega a afetar? É, as estatinas, elas têm é, efeitos colaterais muito relevantes, muito importantes. Já visto que o colesterol, cada vez mais, né, a sociedade até de cardiologia vem se propondo a repensar esses critérios, porque não, na verdade, sabe-se que ele não é esse vilão todo que foi pintado, né? Na verdade, a preocupação maior tem que ser até com o açúcar, né? Até porque colesterol é a base da produção de muitos hormônios importantes, né? Exatamente, né? Quando você tem um colesterol muito baixo, você vai ficar com problemas cognitivos, problemas no seu funcionamento cerebral, sim, né? E, porque todos os nossos hormônios são esteroidais, né? Quase todos os nossos neurotransmissores estão derivados, precisam dessa matéria-prima. Então, isso vai impactar. Se eu tiver deficiência de colesterol, vai impactar, porque ele é importantíssimo, envolvido em A vitamina várias. D depende da produção de colesterol também? Diretamente, há uma influência, mas é possível aproveitar com esse que vem proveniente da dieta, né? Entendi. Porém, temos que lembrar que no caso das dietas ocidentais, como é o nosso caso aqui no Brasil, nossa alimentação ela tem um predomínio do ômega 6. A gente não tem água gelada para ter um peixe com um bom aporte de ômega 3, né? Então, tem muitos óleos vegetais na base da nossa alimentação, então isso acaba predominando o ômega 6 na nossa dieta. Que é mais inflamatório. Se eu não tenho uma proporção adequada do ômega 3, se eu tenho um predomínio
dos 6 eu vou criar uma condição inflamatória no meu organismo e isso vai favorecer qualquer doença. Na base de qualquer doença, seja ela genética, autoimune, degenerativa, na base eu tenho a inflamação crônica de baixo grau ali, favorecendo, agravando. Tá. Então, Bom, sobre a vitamina D, eu queria tentar esclarecer alguns mitos aí, né? A gente nasceu, cresceu aí, tipo, não pode tomar banho de sol, cuidado com esse sol, o sol causa câncer. O melhor horário para você fazer a sua caminhada é ali um pouco antes das 10, depois das 5 horas da tarde. Então vamos lá. Qual o melhor horário? Já tem uma pacificação nisso aí junto aos seus colegas? Que hora que eu devo tomar o meu banho de sol? Quais os cuidados após tomar o banho de sol para eu produzir a minha quantidade ideal diária de vitamina D? E também diferenciando um pouco o tipo da pele. excelente pergunta também. É necessário que eu tenha a exposição solar, a única forma natural de eu obter esse hormônio, que na verdade não é uma vitamina. O fato da gente continuar chamando de vitamina pode passar para a população essa ideia errônea de que é uma vitamina, então eu posso obter da dieta. Porém, não é possível obter a quantidade necessária somente com a dieta. Apenas 20% você consegue É muito baixo. suprir com a dieta, né? Então, a única forma natural é a exposição solar. E é por isso que a gente tem esse problema, né, de caráter pandêmico hoje no mundo, que as pessoas elas evitam o sol ao máximo. O sol foi demonizado, né? A partir da década de 80, a gente vê que se acentuou muito esses problemas de saúde, principalmente as doenças autoimunes. Justamente depois da Revolução Industrial, quando as pessoas deixaram de trabalhar no ambiente aberto da agricultura e passaram a trabalhar no ambiente fechado, se agravou com o problema de raquitismo na Europa. Depois, na década de 80, as campanhas de protetor solar para evitar o câncer de pele. Sim, o câncer de pele ele deve ser evitado. O problema está no excesso de sol. Esta foi a desinformação que ficou, né? Não evitar completamente o sol. A gente sabe que é cerca de 20 a 30 minutos de exposição, mas eu tenho que estar com a maior parte da minha superfície corpórea exposta. Não adianta eu estar com a roupa de trabalho. Só a mão e o rosto não resolve. Só a mão e o rosto não resolve. Tem que estar com roupa de banho. E o horário que mais favorece a produção é justamente entre as 10 da manhã e entre as 2 da tarde, que é quando o raio incide mais perpendicularmente à superfície, tem até aquela regra da sombra, Qual né? que é a regra da sombra? E se a sombra ela tem que estar do seu tamanho, mais ou menos, né? Que é quando a gente está ali, quando o sol está mais ou menos a pico, em torno de meio-dia, ele projeta uma sombra mais ou menos do meu tamanho. Ali 1 metro, 1,5 metro ali, Isso, ali seria É um... a incidência do raio solar que melhor favorece essa produção. É justamente entre as 10 da manhã e as 2 da tarde. Esse pouco tempo não tem risco 20 e pelo minutos, né? 20 minutos já vai te dar o suficiente. E depois você passa o seu protetor que não tem alumínio, por favor, para evitar os danos do excesso do sol, né? Entendi. Bom, eu e você somos clarinhos aqui. Se a gente fica no sol aqui, 20 minutos eu já estou vermelhão, igual um pimentão. Agora, quais são os tipos de pele, principalmente aqui no Brasil? Sim, a pigmentação da pele, a que predomina é uma pele mais pigmentada. Então, a pigmentação da pele, ela funciona como um bloqueador do raio solar. Então, indivíduos que têm a pele mais pigmentada, eles precisam ficar um pouquinho mais para superar aquele obstáculo, né? Então, mais as coisas de 30 minutos ali no máximo, né? De 15 a 30 minutos. 15 para os mais clarinhos, 30 para os mais pigmentados, que isso influencia também. Bom, você
deve estar pensando, eu não tenho tempo, eu saio de casa às 6 horas da manhã, já vou aqui para o escritório, é tudo coberto, você entra no carro, você entra no metrô, ou seja, a gente sabe disso aí, o máximo que vai acontecer é lá no final do ano, 1 ou 2 semanas em janeiro, você fica um pouquinho no sol. Aí vai para a suplementação. No Brasil, você tem uma dose liberada pela Anvisa, onde você pode adquirir esses suplementos sem receita médica. Nos Estados Unidos, você tem opções de todos os tipos lá. Então, vamos tentar esclarecer aqui, doutora Karine, essa questão dos números, né? Até porque eu acho um absurdo essas várias unidades, né? Miligrama, é micrograma, é milhão de unidade internacional, e isso, logicamente, para nós leigos fica um pouquinho mais difícil. Mas, de maneira geral, quem precisa suplementar, é lógico que você deve procurar o seu médico, tá, para fazer uma adequação personalizada. Aqui a gente está falando de maneira geral para as pessoas. O que é uma suplementação que não tem risco e poderia ajudar a maioria das pessoas? Qual a quantidade mínima diária? Ou máxima, né? Sem receita. Sim. Como você bem falou, deve ser personalizado, porque a gente tem a questão da resistência à vitamina D. Pessoas respondem de forma diferente a uma mesma dose. Então, isso deve ser levado em consideração. Não tem uma dose que é boa para todo mundo, por isso que tem que individualizar. Lógico. Mas a gente sabe, temos artigos científicos que comprovam que com cerca de 20 a 30 minutos de exposição solar, nosso organismo é capaz de produzir o equivalente a até 20 mil unidades de suplementação. Então, a gente sabe que até essa dose de 20 mil é considerado de forma natural, fisiológico, porque a natureza não ia permitir que a gente produzisse uma quantidade tóxica. Entendi. Da mesma forma, a gente também tem documentado que existem pescadores que não fazem a suplementação, que têm níveis que chegam a 200, 240 nanogramas por ml na corrente sanguínea. Já tem trabalho científico, então aquele pescador que 5 horas da manhã já está ali no mar e volta ali no meio da tarde, o nível médio de vitamina D no sangue dele é quanto? A média fica entre 150 a 200. E está lá firme e forte. Isso eu posso dar uma referência confiável, que é um livro do Dr. Michael Holick, né? Que eu até recomendo, quem gosta de uma leitura importante, vitamina D, o que ela pode fazer no tratamento de várias doenças, e ali ele comenta osteoporose, depressão, câncer, autismo, e ali ele comenta na página 190 da edição anterior. Já deu 10 vezes esse livro aí, ó. Já guarda a página, porque o paciente vem, mas doutora, minha vitamina D aqui deu 90 e o meu médico mandou parar de tomar. E muitos médicos falam isso, e assustam, inclusive. Muitos pacientes chegam assim, né? Então, aquele conceito de deixar, por que eu vou deixar esse nível no mínimo, se eu sei das várias funções que ele tem no meu organismo, que depois da pandemia isso se tornou tão mais evidente a importância do papel dela no sistema imunológico, que as sociedades até subiram lá de 30 para 40, considerando até o nível ótimo 60, como mínimo, né? Então, nesse livro vocês podem acessar, e nessa página 190 da edição anterior está lá, não existem registros de intoxicação com níveis abaixo de 150. 150 a 200 chega a ser o aceitável. Aqui no Brasil hoje a normativa está em quanto os números hoje? É considerado 40, né? Com a sociedade, depois da pandemia, bom, era 20, passou para 30 nanogramas, o mínimo aceitável. E aí, para alguns casos mais predispostos, é aceitável 40. Alguns pacientes chamados pacientes de risco, né? São idosos que estão mais acamados, então não se expõem ao sol, e outros casos de risco. Mas na sociedade americana é 40 o mínimo
população em geral e o ótimo em torno de 60, né? Porque os trabalhos vêm mostrando que para as ações extraesqueléticas, ou seja, as ações além daquela ação na remodelação óssea, que é a ação de absorver o cálcio dos alimentos, aquelas outras ações, principalmente de regular o nosso sistema imunológico, estas ações se beneficiam de níveis maiores. Isso foi comprovado, que quando eu tenho um nível maior, eu melhoro a ação, inclusive, de controlar os nossos genes. Veja a importância da vitamina D, ela controla cerca de 5% dos nossos genes. Isso é muita coisa. Controlar quer dizer, ela inibe genes causadores de doenças. Não, olha só que importante. Eu estou aqui conversando com a doutora Karine Koller. Eu vou deixar aqui embaixo no Saiba Mais, você está vendo aí na tela, as redes sociais aí, tá? Para você seguir a doutora Karine. Ela sempre está publicando conteúdos novos ali nas redes sociais, no Instagram, e também aqui o telefone de contato. Então, siga e aproveite aí, já deixe o seu positivo e vai compartilhando essa live. E se você não está inscrito no canal do Fernando Betete, eu peço essa gentileza. Vamos fazer agora um paralelo entre vitamina D e algumas doenças do dia a dia da maioria da população. Eu vou começar pelas doenças mentais, né? Vitamina D e depressão, existe uma relação? Uma enorme quantidade de publicações já comprovou essa relação, sim. A vitamina D está envolvida na síntese da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, e também a deficiência de vitamina D prejudica enzimas envolvidas ali na síntese das catecolaminas, que são os neurotransmissores ali do chamado estresse, né? E também, veja bem, é um ciclo vicioso, né? O estresse afeta a ação da vitamina D, ou seja, quanto mais estressado, menos eu tenho a ação da vitamina D, ainda que eu suplemente, porque como todo hormônio, a vitamina D é como se fosse uma chave. Ela precisa de uma fechadura. A fechadura é o receptor. Então, a ação da vitamina D não depende só da quantidade de chaves, não depende só do nível de vitamina D que eu tenho na minha corrente sanguínea. Depende de como está o meu receptor, se esse meu receptor está respondendo bem. E aí o receptor, ele depende de cada indivíduo, da sua genética, que eu posso ter defeitos genéticos e fabricar receptores defeituosos, isso é a resistência à vitamina D, e também depende da epigenética, que é a quantidade de toxinas que eu me exponho, o alumínio afeta esse receptor, tá? Infecções, vírus, bactérias também podem afetar, por isso que a gente vê depois da Covid, pessoas desenvolvendo doenças, né? E também o estresse, porque os hormônios do chamado estresse, mais conhecido cortisol, mas não é somente ele, né? Ele também afeta o receptor. Então, ainda que eu tenha um nível de vitamina D considerado adequado, eu posso não ter a ação adequada se eu tiver esses fatores. Por isso que eu tenho que individualizar, por isso que às vezes é necessário que eu use uma dose maior do que a referência preconiza, porque eu tenho essas particularidades que me impedem de ter a ação adequada. Doutor, é comum quando a pessoa está ali depressiva, né? Ou até mesmo ansiosa, um distúrbio ali das suas emoções. Vai procurar um colega psiquiatra. E o psiquiatra já vai entrar ali com um protocolo, né? Que tem até musiquinha na internet aí, vamos te dar aqui um antidepressivo, um anti-ansiolítico, né? Os famosos Rivotris da vida aí. E tem colega psiquiatra que não tem essa base do conhecimento da vitamina D. Pegando esse exemplo, então a pessoa está lá triste, está lá depressiva, está desanimada, está fechada no quarto. Nesse exemplo, né, que eu acabei de citar aqui para ti, se ela
tem a oportunidade de pesquisar uma segunda opinião, uma terceira opinião, essa pessoa depressiva, que está com os níveis de vitamina D extremamente baixos, até às vezes abaixo do normal, queria saber se é comum você receber paciente desse tipo. A hora que você faz uma suplementação, ela consegue sair do quarto e ter uma vida nova? Certamente. Tão é comum quanto é a maioria. Isso eu não preciso nem fazer o exame, vamos assim dizer. Existe uma estatística da média da população urbana. Se a gente tem uma vida urbana, a média dos nossos níveis de 25-hidroxi, né, é em torno de 20, 25. Bem a baixo. Maioria, estamos abaixo, a maioria está deficiente. Isso já impacta no meu comportamento, nas minhas emoções. Impacta até na fadiga, que é um sintoma claro, assim, muito... A maioria, todo mundo já chega, eu tô cansado, tô fadigado. É uma das queixas principais vistas no consultório, independente da idade, pacientes jovens já se queixando de fadiga, cansaço, mesmo em repouso, um cansaço inexplicável, uma falta de energia, né? Então, muitas vezes a depressão, ela vem acompanhada, ela vem misturada desses sintomas de cansaço, falta de energia, desânimo, né? Então, fica essas queixas aí misturadas. Também vem a ansiedade. A depressão não é só aquela depressão que te deixa assim, né? Apático, desanimado. Também tem um quadro ansioso, a depressão ansiosa. E a ansiedade, mal do século, né? Muito motivada também pelas horas de tela, toda essa questão aí do distúrbio do sono também, que participa. Então acaba ajudando nesse comportamento bipolar, porque às vezes a pessoa de manhã está lá fechada no quarto, de tarde já está super ansiosa, que é esse desequilíbrio. Sim, e se você... A vitamina D consegue equilibrar? Ela vai tratar a causa do problema, então ela vai não só remediar o sintoma, né? Porque o medicamento, ele está ali, está tratando o sintoma. É um ansiolítico para cortar a ansiedade. É um estimulante para aumentar a disposição. Então, para acordar, você tem que tomar o antidepressivo. Para dormir, você tem que tomar o... Agora, conta só para mim aqui. Quando chega um paciente desse que já vem de um colega psiquiátrico tomando esses remédios, né, por anos, inclusive, né, e nunca se observa, você nunca fez nem exame de vitamina D, é a maioria absoluta, né? Absoluta, a maioria absoluta. Hoje ainda eu fico feliz em ver um colega de outra especialidade que se atentou para esse fato e orientou corrigir a vitamina D, paralelamente, porque hoje se fala mais em vitamina D graças ao trabalho do Dr. Cícero, que começou aí há 20 anos atrás. Você imagina há 20 anos atrás falando disso. Você imagina, né? Bom, Cícero Coimbra, protocolo Coimbra, nacionalmente conhecido e mundialmente conhecido e referência. Me fala um pouquinho, para que serve o protocolo Coimbra, para quais doenças estão mais indicadas? Então, esse tratamento ficou conhecido como protocolo Coimbra em alusão ao Dr. Cícero Gali Coimbra, que é um neurologista, que teve toda a sua formação acadêmica, um currículo inquestionável, em uma universidade federal, livre docente de uma universidade federal, e que por ter essa formação, seu pós-doutorado, que foi na Suécia, numa escola que preconizava esse estudo das ciências básicas, da biologia molecular, ele inclusive deixou a prática clínica e se dedicou mais à pesquisa quando ele voltou para o Brasil e desenvolveu o laboratório, né, na Unifesp, o laboratório de neuropatologia, e começou a estudar os efeitos da vitamina D em animais, né, em ratinhos de laboratório, e percebendo esse potencial da vitamina D de favorecer a reconstrução da bainha de mielina, que é essa camada de gordura que envolve o neurônio,
e também o seu papel no sistema imunológico, ele passou a administrar doses mais elevadas, primeiramente nos pacientes com esclerose múltipla, e os pacientes melhoravam. Melhoravam, e isso trouxe uma grande notoriedade para o tratamento, porque os pacientes que melhoravam, eles comentavam com outros, e isso fez com que outros médicos quisessem saber sobre o tratamento. Então, são mais de 20 anos de desenvolvimento, são inúmeros países. Os primeiros que vieram foram os alemães, porque o Dr. Cícero tratou uma paciente da Alemanha que tinha esclerose múltipla há muito tempo, já tinha feito todos os tratamentos convencionais disponíveis e não melhorava, e melhorou com o tratamento com as doses elevadas de vitamina D. Então, vendo isso, os médicos alemães vieram para o Brasil. Aprenderam o tratamento com o Dr. Cícero, voltaram para a Alemanha, fazem lá na Alemanha. Na Alemanha tem vários centros de pesquisa com o protocolo, porque essa paciente se tornou até militante aí no tratamento lá, né? Uma referência. Tanto é praticado lá desde 2016, tanto é que eles publicaram, né? Em 2021, eles publicaram na revista Frontiers Immunology toda a fundamentação de por que a resistência à vitamina D pode ser a causa de uma doença autoimune e por que doses mais elevadas de vitamina D podem tratar essa causa. E como que a gente pode fazer esse uso para evitando a intoxicação? Esse uso de modo seguro, né? Porque é importante frisar à população que se deve tomar doses elevadas de vitamina D. Sim, lógico. O tratamento não é esse. Existe Por isso que é o protocolo, né? Tem toda uma associação, uma avaliação. Existem medidas de segurança para poder usar essa dose mais elevada, evitando a intoxicação. Então, não façam isso sem orientação do médico, por favor. Bom, eu queria, de forma didática, o que é essa doença, esclerose, quando ela é diagnosticada, né? E qual que é a evolução dela na linha do tempo, em que momento o protocolo Coimbra, em se aplicando numa pessoa com esse diagnóstico de esclerose múltipla, ela consegue ter o benefício. Eu só posso aplicar no início, se a pessoa já tiver ela há muito tempo. Me fala um pouquinho mais dessa linha do tempo da esclerose múltipla. Sim, não sei se ficou claro com a minha resposta, que são doenças de causa autoimune, né? Estou respondendo a sua pergunta. Esse protocolo foi desenvolvido para tratar doenças autoimunes, ou seja, para tratar o sistema imunológico, né? Pegando o exemplo da esclerose múltipla, é uma doença autoimune. O que isso quer dizer? De forma didática, o nosso sistema imunológico, ele tem a função de nos defender do inimigo. Quem é o inimigo? Tudo aquilo que pode me causar doença, tudo aquilo que é estranho ao meu corpo, o sistema imunológico vai interpretar que é um inimigo em potencial, ou seja, uma molécula estranha, uma toxina, um vírus, uma bactéria. Então ele vai produzir anticorpos para atacar aquela molécula estranha, né, chamada antígeno, uma molécula estranha que não é produzida pelo meu corpo. Ele vai produzir anticorpos para destruir aquela molécula. Então, esta é a função normal do meu sistema e primordial para a nossa sobrevivência. O que está acontecendo numa doença autoimune? Esse sistema imunológico está atacando o próprio corpo, é o fogo amigo, né? E por que ele está atacando o próprio corpo? É porque ele está desregulado. Porque se ele estivesse na sua
seu funcionamento normal, ele não ia fazer isso. Estaria nos ajudando. Estaria nos ajudando. Se ele está atacando o próprio corpo, ele está desregulado ao ponto de perder a capacidade de distinguir entre o que é amigo e o que é inimigo. Ele perdeu essa capacidade, a tolerância imunológica. Então, ele está se confundindo e está atacando o próprio corpo. No caso da esclerose múltipla, ele está atacando a bainha de mielina, que é vamos dizer, essa camada de gordura que reveste o neurônio e que, ao ser destruída, esse neurônio morre. Por isso são chamadas doenças de substrato desmielinizante. Né? Então, eu começo a perder neurônios, então eu tenho um acometimento do meu sistema nervoso central, então eu vou perdendo funções de movimentação, sensibilidade, equilíbrio. E sempre que uma doença ela é tratada já no início, é claro que o resultado vai ser melhor. Não existe assim um tempo máximo, sempre é tempo de evitar pelo menos uma piora, né? Concorda? Ou estabilizar, né? Ou estabilizar. Então, respondendo a sua pergunta, né? Qualquer tempo é tempo, mas quanto antes, melhor. Sim. E aqui eu faço esse alerta, né? Procure uma segunda, procure uma terceira opinião. Às vezes você está numa especialidade, que aquela especialidade falou, não tem mais jeito para fazer. Então aqui você está recebendo uma outra informação. Então tem essa possibilidade agora de você procurar aí um profissional da área médica que conheça o protocolo Coimbra, que vários profissionais hoje no Brasil e fora do Brasil já têm, porque a nossa audiência também vai para fora do Brasil. Mas, de qualquer maneira, eu vou deixar o contato aqui da doutora Karine Koller para que você tenha acesso a mais informações detalhadas, até porque essas doenças autoimunes, eu dei o exemplo aqui da esclerose, mas hoje o que mais cresce, né, são essas doenças autoimunes, né? A nossa alimentação, as toxinas, conservantes, então nosso intestino ali já está totalmente furado, está parecendo uma peneira, e aí, meu amigo, é a porta de entrada para iniciar uma sequência de doenças autoimunes. Eu queria falar um pouquinho agora do coração, né? Coração, órgão importantíssimo, está lá na estatística, né, como um dos maiores causadores de morte, aí, brigando com coração, câncer. Vitamina D e saúde cardíaca. O que você pode me falar? Também é muito importante, tá? Vários estudos também já descrevem essa importância de corrigir a deficiência nos pacientes, porque ela participa da regulação da nossa pressão arterial, né? Olha, pressão arterial. Ela participa através do mecanismo renina, angiotensina, aldosterona, que são ali os mediadores que controlam a nossa pressão e são dependentes de vitamina D. Então, doutora Karine, quando você me dá essas pequenas informações que fazem toda a diferença, eu percebo assim, então tem aquela pessoa que está tomando lá o remedinho para a pressão, né? 5, 10, 15, 20 anos, o colega, né? Olha, você vai ter que tomar isso daqui para o resto da vida, é a famosa busca pela causa, né? Você não nasceu, tirando aí as raras exceções, você não nasceu com a pressão alta, né? Nosso corpo é extremamente sábio, né? Tem aí um poder o nosso corpo humano. E aí quando esse paciente chega para você, que você faz toda uma anamnese, toda uma consulta, tá tomando remédio para quê, né? Ele chega lá tomando 10, 20 remédios, sim, depois fica com quantos? A partir de uma determinada idade, ele toma pelo menos uns 3 remedinhos, o da pressão, da diabetes, do colesterol, farmacinha de casa, né? E então, voltando ali, tudo a ver sua pergunta com o que a gente falou até agora, né? Para eu ativar a vitamina D, a enzima que ativa a vitamina D, que transforma ela na forma ativa que vai exercer ação, ela depende do magnésio. O magnésio é um cofator enzimático, ou seja, ele é uma pecinha para aquela enzima funcionar. Ele é a pecinha para praticamente todas as nossas enzimas. Tudo que acontece no nosso organismo é reação química. Toda reação química depende de uma enzima.
E Tem que ter a matéria-prima, né? a maioria das enzimas depende do magnésio. Então é fundamental o papel do magnésio. E isso já a gente pode citar o trabalho do Dr. Arnoldo Veloso, né? Que também veio da neurocirurgia. E depois, Era colega do Cícero Coimbra, né? Dr. Cícero. exatamente, foi estudar também as ciências básicas. O trabalho de pesquisa dele foi premiado também na Alemanha, muito reconhecido. Estudando a importância do magnésio, tudo que ele pode fazer por você. Então, outro livro aqui muito bom para indicar para o nosso público aí. Então, eu tenho que olhar para essa deficiência, né? Estima-se que o solo no Ocidente, por a gente não ter vulcão aqui, para ter magnésio no solo, tem que ter água vulcânica. A gente não tem vulcão no Ocidente. Então, estima-se que 80% da população no Ocidente tem deficiência de magnésio. Então, aí a eu já, orquestra fica aí desafinada, já tenho, Magnésio, vitamina D. já favorece a hipertensão, né? E a hipertensão está na base de problemas cardíacos, como a insuficiência cardíaca. Uma hipertensão descompensada, maltratada, ela vai sobrecarregando esse músculo do coração e eu vou ter cardiopatias por isso. Dr. Arnoldo Veloso, que é conhecido também como Dr. Magnésio, eu fiz 2 entrevistas com ele. Então você procura aí Fernando Betete, Arnoldo Veloso, e você vai ter a oportunidade aí de ter uma belíssima entrevista com esse homem que já partiu, mas ali você vai entender a importância do magnésio. Doutora Karine, você abordou um assunto aí que é também muito comentado na internet, né? Eu não posso tomar vitamina D sem a vitamina K, eu não posso tomar com a vitamina K sozinho, eu tenho que tomar com magnésio, né? Vamos tentar esclarecer aí a nossa audiência quais suplementos que, na sua opinião, nos seus estudos, devem estar associados à vitamina D. Eu costumo dizer para os pacientes, olha, se a população corrigisse as suas deficiências de vitamina D e magnésio, evitaria pelo menos 70% das doenças crônicas que a gente tem hoje na maioria das pessoas. Então, É muita coisa. Corrigir deficiências, né? Então, vitamina D e magnésio, pelo menos. Porque o nosso organismo, nosso metabolismo é orquestrado, é uma orquestra sinérgica. Quando eu uso determinados nutrientes em conjunto, eles têm uma ação melhor do que se eu usasse eles isoladamente. Né? Porque um melhora ali a ação do outro. Então, juntos a gente é melhor, né? Com certeza. Então, porém, a gente tem que pensar também no custo. Às vezes, a gente se preocupa com isso. O médico ele tem que ter por função isso também. Quando ele vai pensar num tratamento, ele tem que pensar em facilitar o acesso, tanto em termos de custo, quanto até de posologia. Existe uma infinidade de suplementos que são ótimos, mas é possível tomar toda essa quantidade de cápsulas todo dia? Difícil, então poucos, tem né? que pensar também nisso na posologia. Então a gente pensa no que é essencial. Bom, já falei, vitamina D e magnésio. Né? A vitamina K2, ela tem as suas importâncias em si, inclusive para a parte cardiovascular, ela é muito importante. Sim. Mas ela é essencial para a ação da vitamina D. A vitamina D só vai funcionar se eu tomar junto a K2? Não é o que a gente viu na prática, né? Tanto que a gente, quando não prescreve no protocolo, é pensando em não onerar o tratamento, né? Porque o que vai evitar o excesso de cálcio no sangue é a dieta restrita em cálcio, o que ficou comprovado ao longo desses 20 anos. Foi isso, inclusive foi publicado também em 2022 com a participação do Michael Holick. Dados de segurança, um estudo multicêntrico envolvendo pacientes da Alemanha, Áustria, Suíça, com o Michael Holick, que acompanhou mais de 300 pacientes
que fizeram, faziam um protocolo, Coimbra, e ninguém ali apresentou alteração dos seus exames de função renal, porque estavam seguindo a dieta restrita em cálcio. Então, a dieta se mostrou eficiente para evitar a hipercalcemia, que é a intoxicação. Então, por isso, a gente só não coloca K2 para não onerar, né, o protocolo. Não que a gente seja também contra a K2, ela tem, se o paciente pode investir, ótimo, mas você perguntando o que é essencial. O magnésio, que ele é cofator enzimático das hidroxilases, enzimas que ativam a vitamina D. A riboflavina, que é a vitamina B2, ela também é importante na síntese da vitamina, na ativação da vitamina D. E se eu vou agregar outras vitaminas do complexo B, que são importantes também para a metilação do DNA, que é uma reação química que silencia os nossos genes, então ajuda a desligar, né? Porque a gente vai tratar a doença autoimune, a gente está tratando o sistema imunológico. Então, a gente usou o exemplo da esclerose múltipla, onde o sistema nervoso central é o órgão-alvo ali do ataque, mas quem está atacando é o sistema imunológico. Poderia ser a tireoide, numa tiroidite de Hashimoto, poderia ser o intestino, numa doença de Crohn. Dá para usar o protocolo Coimbra para a tireoidite de Hashimoto, que também virou uma epidemia? Exatamente, se é uma doença autoimune, é porque ela tem a causa no sistema imunológico. E o tratamento, o protocolo é para tratar o sistema imunológico, para recuperar o funcionamento adequado, ensiná-lo, relembrá-lo, na verdade, né, a parar de atacar o corpo e fazer o trabalho dele. Eu costumo dar o exemplo de é como se fosse um tigre, o sistema imunológico é como se fosse um tigre que está nos atacando. Entendi. Se eu dou só um imunossupressor, eu vou colocar aquele tigre para dormir. Mas se ele acordar, se eu tenho ali um estresse, se eu me exponho a uma toxina, esse tigre acorda, ele vai voltar a fazer o que ele estava fazendo, que ninguém ensinou ele a fazer diferente. A vitamina D é a substância que a natureza criou para fazer isso. Vai adestrar o tigre. Para ensinar o tigre, não é aqui, é ali que você tem que atacar. Né? Para concluir, doutora Karine, toxicidade da vitamina D. Porque tem aí um grupo de pessoas, não, você pode tomar vitamina D, que não tem problema. Então vamos fazer esse alerta aqui, porque você sempre tem que procurar o seu médico de confiança, o seu profissional da área da saúde, né, para fazer a dose ideal para você, essa avaliação. Mas quais são os cuidados aí da superdosagem da vitamina D? Qual é o órgão normalmente que, se tiver uma superdosagem, uma toxicidade, vai ser mais afetado por isso daí? Quais cuidados que nós devemos ter? Então, quando a gente fala em intoxicação por vitamina D, a gente está se referindo a essa ação que ela tem de absorver o cálcio dos alimentos, que foi conhecida como ação esquelética, para separar das outras ações, que são muitas ações conhecidas. Então, todo alimento que a gente come, quando chega no nosso intestino, é a vitamina D que vai absorver o cálcio desse alimento. Esse cálcio vai para a corrente sanguínea para ser usado onde ele for necessário. Quando eu uso uma dose mais alta de vitamina D, obviamente eu vou absorver mais cálcio, certo? Vou ter uma quantidade maior de cálcio chegando na minha corrente sanguínea. E é o excesso de cálcio no sangue, a hipercalcemia, que é tóxica. Primeiro órgão afetado são os rins. Então, a princípio, o corpo tem um mecanismo de controle para manter o nível normal no sangue, ele manda aquele cálcio excedente para o rim eliminar através da urina. Então, eu começo a ter aumento do cálcio na urina para manter esse cálcio normal no sangue. A princípio, eu tenho um equilíbrio, mas se continua chegando muito cálcio ali do intestino, vai chegar um momento que esse rim não dá conta de eliminar tudo, vai depositando no parênquima do tecido renal,
formando o que a gente chama de nefrocalcinose, que não tem nada a ver com cálculo renal. Então, minha outra pergunta muito constante é: eu tive pedra nos rins. Pedra nos rins, a maioria é decorrente de um distúrbio do metabolismo dos oxalatos. Eu tenho alto nível de oxalato na urina, o oxalato se une ao cálcio e deposita no interior do túbulo renal, na forma de cálcio. Se eu não tiver excesso de oxalato, eu não vou ter cálculo renal. Então, as medidas de segurança são, principalmente a dieta, restrita em cálcio, porque se eu diminuo a quantidade de cálcio dos alimentos, eu vou ter menos cálcio no intestino. E aí, quando eu tomar aquela dose mais alta de vitamina D, a vitamina D maior não vai absorver um excesso, porque eu tenho pouco cálcio no intestino, então eu evito aquele excesso de cálcio no sangue, a hipercalcemia. Então, em tese, é até fácil de resolver, né? Você muda a sua dieta ali e você já começa a ter um benefício. E antes, né, tinha sempre aquela preocupação com a dieta, né? Porque não tinha esse conhecimento que se tem hoje, né, de alimentos, de sensibilidades alimentares, da caseína, que é uma proteína do leite, né? Não é o problema da lactose. Então, também não adianta tomar o leite sem lactose, perguntam muito. Não é, é o cálcio, né? A restrição de cálcio que a gente precisa fazer. E hoje, então, é basicamente leite e derivados do leite que a gente acaba restringindo, né? E algumas sementes e castanhas. Então, não é uma dieta de tão restritiva para uma população que já tem aquele conceito de evitar caseína por sensibilidades alimentares, né? Então, não é tão restritiva assim. E outra questão importante é que não é para sempre que você vai fazer essa dieta. Outra pergunta comum era: esse tratamento é para sempre? Olha, quanto tempo demora um tratamento médio? Em média, a maioria dos pacientes que entram em remissão, que, como podemos dizer assim, você desliga a doença, você deixa de ter os sintomas da doença, mas a sua genética está lá. Então, sim, a remissão é isso. Eu estou com a doença desligada. Em média, em torno de 2 anos. É o tempo que a maioria dos pacientes apresenta essa remissão dos sintomas. Uns um pouco mais, outros um pouco menos. Isso também é muito dependente do nível de estresse. Estresse. Mas para quem não tinha uma perspectiva, isso já é uma excelente notícia quando você consulta esses pacientes, né? Então eu tenho chance, eu tenho uma possibilidade de voltar a ter uma vida mais equilibrada, mais normal. Sem dúvida nenhuma, né? Porque você vai viver sem os sintomas, você vai viver como se não tivesse. Tá. Conversei aqui com a médica, a doutora Karine Koller. Ela é oftalmologista, nutróloga, mas também trabalha ali junto ao Dr. Cícero Coimbra, no famoso protocolo Coimbra. A gente abordou aqui o assunto da vitamina D, da sua importância para termos mais saúde, mais qualidade de vida, mas sempre lembrando que é muito importante você estar sendo acompanhado pelo médico, por um nutricionista, para que esses níveis de vitamina D estejam dentro da sua máxima eficiência. E esse número, quem vai poder avaliar melhor é o profissional da área da saúde que vai estar te acompanhando. Doutora Karine, para quem quer viver mais e melhor, a sua mensagem final. Sim, olhar para as causas, buscar tratar as causas, lembrando que nós não adoecemos, né, por falta de medicamentos, né? Então, na alimentação você vai encontrar aí muitas respostas, muitas causas para os seus problemas, então não negligenciar nunca a sua alimentação, mas também lembrar que as emoções influenciam tudo no nosso organismo. Então, na verdade, é um conjunto de coisas, né? A alimentação é o físico, é o emocional, e por que não dizer também o espiritual, entendendo que não somos só
o que é palpável, existe algo também impalpável que também permeia as nossas emoções. Então, É é isso aí. isso. Ou seja, mente sã em corpo são, né? E a mente aí tem essa questão espiritual que é importantíssima. Os dados, as redes sociais da doutora Karine estão aqui embaixo. Comece a seguir, o telefone também está aqui, tá? Para você tirar as suas dúvidas. Eu quero agradecer a sua audiência, deixe seu positivo, compartilhe essa live aí no grupo da família, lá das tias, né? Que é muito importante. Um abraço, até a próxima live.